Salve galera, Shailon na área, chegou a hora de falarmos sobre a novíssima Epic Collection do Surfista Prateado. Então é o seguinte, ó, sem enrolação, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, deixou o like? Beleza, vamos lá para saber todos os detalhes a respeito desse trabalho sensacional. Acredite você ou não, essa aqui já é a 9ª Epic Collection publicada pela Panini aqui no Brasil. Nós temos aqui Surfista Prateado, Liberdade, Stan Lee, Steve Englehart, John Byrne faz uma participação muito rápida aqui, e Marshall Rogers. Essas são as figuras mais importantes. Tem John Buscema aqui também, tá? E o Stanton. Mas o mais importante aqui que você precisa saber desse trabalho é realmente o roteiro aqui do Steve Englehart e a arte do Marshall Rogers. Vou mostrar aqui a parte traseira para você dessa Epic Collection, que é muito bacana. Ela é muito legal, tá aqui, ó, volume 9. Essa coleção de Epic Collections é um barato, porque ela tem sim uma numeração, mas a numeração fica ali escondidinha e tal, não tem nada na lombada, então você pode ler a sua Epic Collection preferida, colocar na sua estante ali sem preocupação de completar a lombada, esse tipo de coisa. Você vai encontrar aqui, ó, logo que você abre o título, né? Aquela contextualização na capa, como é tradicional sempre e tal. E aí você tem aqui, ó, volume 3, 1980 a 1990. Por que volume 3? Porque lá fora nós tivemos outras Epic Collections lançadas do Surfista Prateado. Você vai ter ali o começo do Surfista, né, o início da sua série feita pelo Stan Lee e John Buscema, tem um segundo momento e tal, e essa aqui seria a 3ª Epic, o que não vai causar qualquer prejuízo na sua leitura, tá? Você pode ir direto para essa aqui e tal, tranquilo. Mas quer dizer que já foram lançadas 2 outras Epic aqui no Brasil do Surfista? Não, não foram, e isso para mim é um indicativo de que não foram, mas serão no futuro. Né? Elas estão sendo lançadas aí de uma maneira mais espaçada, logicamente isso aqui cria na gente aquele desejo de ler as edições anteriores. Eu acredito que a Panini vai publicar então a Surfista Prateado 1, a Surfista Prateado 2, o começo da série do personagem aí, criado pelo Stan Lee e o Jack Kirby, não é? Mas que teve aí o seu traço muito desenvolvido, não nas mãos de Jack Kirby, mas nas mãos do John Buscema. Eu quero começar a mostrar os detalhes dessa época aqui pra você com os extras. Eu sempre gosto de mostrar os extras primeiro, porque esses extras aqui são muito legais para quem conhece pouco do Surfista Prateado, tá? Você termina a história, inclusive essa história final aqui é um extra também. Essa história aqui é um extra, ela não faz parte da fase principal aqui não. Essa história aqui, ela teria sido utilizada, ela seria uma história, é quase que um what if. O que teria acontecido se o surfista ficasse na Terra? Porque nós vamos ver aqui, eu vou falar mais sobre isso adiante, o momento em que o surfista prateado consegue romper a barreira que o prendia aqui ao planeta, ele escapa de sua prisão longeva de muitos e muitos anos, imposta pelo Galactus, tá? Aqui é uma história o que teria acontecido se o surfista permanecesse na Terra. Tem uma brincadeirinha aqui do editorial, né? E aí vai falar sobre essa história aí. E aí a gente tem essa história contada aqui, narrado o que teria acontecido. É um what if mesmo. Essa história, no final das contas, ela é um what if, ok? Depois desse what if, aí vem a parte que eu estava querendo comentar anteriormente, que é este extra aqui, cara, muito legal, tem umas capas aqui, bonitonas, pin-ups. Aí você tem aqui toda uma descrição, um texto, falando aí, comentando sobre essa fase que você vai encontrar nessa Epic Collection, que a gente já vai falar dela, a nova série do Surfista Prateado, né? E depois você tem aqui a história do Surfista Prateado, era aqui que eu queria chegar. Você não conhece nada do Surfista, cara, 000, que é um personagem sensacional, hein? Personagem favorito do Stan Lee, inclusive. Aqui você vai ter um resumo muito bem escrito, muito bom mesmo, detalhado aí. Detalhado, mas sem spoilers, tá? Aquele detalhe que não vai atrapalhar você nas suas leituras de materiais anteriores a este aqui. Beleza? Depois você tem um texto aqui do editor. São estes os extras desse trabalho. Galactus aqui, figura sempre importante. E aí eu preciso fazer uma pequena contextualização. Você vai ler isso, aqui são as Epic anteriores, né? Você tem o guia aqui. Já tá acabando, já não tá tendo mais espaço não. É o seguinte, eu vou dar uma contextualização bem rápida caso você não conheça o Surfista. O Surfista foi criado, né, como um arauto de Galactus. É uma ideia do Jack Kirby muito bem sacada.
Galactus é esse devorador de mundos, e aí o Jack Kirby falou, cara, se esse cara sai aí viajando pelo espaço para encontrar planetas para devorar, ele precisa ter alguém que vai seguir essa trilha adiante, vai ser um batedor, vai ser o cara que vai anunciar a vinda dessa divindade cósmica que é o Galactus, né? É o seu arauto, o arauto de Galactus é o surfista prateado, Norin-Had, habitante de Zenn-La, né? A gente vai conhecer essa história e aquele resuminho ali vai te contar tudo isso. Aí o que que acontece? Quando o surfista, lá na primeira aventura, ainda com o Quarteto Fantástico e tal, chega na Terra, vários eventos acontecem de modo que o surfista resolve confrontar o seu mestre para proteger a Terra, para que a Terra não seja devorada, em castigo a esta rebelião, né? Galactus cria uma barreira que impede o surfista de ultrapassar, de singrar o espaço, e coloca este personagem dramático, né? O surfista prateado é sempre um personagem muito melancólico. Ele coloca o surfista prisioneiro no planeta Terra, ou seja, ele que ama flutuar, viajar, surfar no espaço sideral, no universo, não terá mais este benefício. Essa história aqui, ela se passa num momento que pega um pouquinho depois, bem pouquinho ali depois, tá? Na verdade, ali mais ou menos na fase do segundo ônibus do Quarteto Fantástico, tá? Então ele pega ali um pouquinho depois do primeiro, ali entre o primeiro e o segundo ônibus, que você vai ler o ônibus do Quarteto Fantástico, você vai ver o momento em que a Frank Ryan, que era a namorada do Johnny Storm, ela se torna arauta de Galactus. E o Galactus tem uma conexão muito forte com essa nova arauta. O Galactus teve vários arautos, né? Mas a Ryan, ela tem ali um caráter especial pro Galactus e tal, a gente vai ver ela aparecendo bastante aqui. Beleza? Então essa é a contextualização para a gente começar a falar da história aqui, do texto do Steve Englehart, manda bem demais. Ah, vamos lembrar, essa história aqui, ó, é uma história com Stan Lee escrevendo uma história muito boa, em que o surfista quer ver o que existe no final de tudo. Você se lembra daquela edição gigantona que eu cheguei a apresentar aqui no canal, do Surfista Prateado Juízo Final? Essa história aqui está lá. Arte do John Buscema, roteiro de Stan Lee, arte incrível do John Buscema, muito bonita aqui. Essa história é uma história curta, ela não faz parte da fase, é um one shot, é uma história solta, e a história propriamente começa aqui, né? Fuga para o terror. Então a gente vai começar a história aqui, né? Trabalho de Stan Lee, John Byrne ainda, que a gente não tem o Steve Englehart assumindo, mas a gente vai ver aqui então o momento em que a gente tem praticamente aí um resumo do que se passou com o surfista, e a gente vai saber de várias tentativas que ele fez de ultrapassar essa barreira imposta pelo Galactus. Inclusive, a gente vai descobrir que ele esteve muito próximo de conquistar esse objetivo, mas por uma razão ou outra ele sempre acabava voltando, que só aumentava a melancolia, a tristeza do surfista, que era como se fosse um animal selvagem preso. Inclusive, isso pode ser até como uma metáfora mesmo para a figura do surfista, uma vez que ele é muito poderoso, ele é um arauto da destruição, porque ele é um arauto do Galactus, mas ele não é mau. Porque isso também é uma coisa que quem conhece pouquinho de Marvel pode confundir. O Galactus, ele não é exatamente um vilão. Ele é uma força da natureza. Ele é um ser advindo do universo existente antes do universo Marvel. Portanto, ele é uma força da natureza e, nesse sentido, o Surfista Prateado é um ser puro na realidade. E é engraçado porque, apesar dele servir o Galactus, que é um ser de destruição, visto com terror por muitos seres, essa contraposição do Surfista Prateado como um ser puro acaba construindo no Mephisto o seu grande arquirrival nesse momento aqui na Marvel. Durante bastante tempo o Mephisto foi o ser maligno por excelência. Esse posto depois foi sendo ocupado por outros aí. O Thanos acho que assumiu mais esse lugar e outros personagens. Aqui a gente vai ver justamente um combate entre o surfista e o Mephisto vai utilizar da imagem da Shalla-Bal, a maravilhosa Shalla-Bal, o amor da vida do surfista prateado. Quando ele deixou o Zenn-La para ser o arauto de Galactus, ele se entregou a este sacrifício, ele acabou deixando para trás o seu grande amor, Shalla-Bal. Uma coisa que fica claro nesse material aqui é que essa situação aí do Norin-Had, né,
se transforma no surfista prateado, ele fica séculos. Então, na verdade, os zenlavianos é uma raça de seres pacíficos e tal, mas que eles vivem por muitos e muitos séculos. Muito bem, aqui começamos então a fase aí do Englehart, né? E também aí do Marshall Rogers. Essa dupla fez nome no título do Batman. Muitos anos atrás, a Panini publicou aqui no Brasil uma coleção chamada Lendas do Cavaleiro das Trevas, e você tem alguns volumes, não me recordo quantos, eu tenho esses volumes, estão enterrados em algum canto aqui das minhas estantes, as edições do Marshall Rogers. E eu gostei muito do trabalho do Marshall Rogers quando li, especialmente na construção de cenários. Ele faz cenários muito bem arquitetados, muito bonitos, muito críveis, né? A cidade Gotham de Marshall Rogers é uma Gotham bastante realista, entre aspas, tá? Bastante crível no seu traço. Então, quando eu vi que era o Marshall Rogers, eu imaginei grandes cenários. E aqui ele me chamou muito a atenção porque ele vai para um caminho bastante diferente. Importante dizer, ele trabalha aqui também nas cores. E você vai ver enquanto eu vou virando as páginas, como que ele vai construindo cores aqui quase psicodélicas em vários momentos. E ele faz um traço diferente do que ele fez lá na fase do Batman. E eu gostei bastante do traço que ele faz aqui, porque há qualquer coisa de infantil no traço dele, positivamente. Em que sentido que eu estou dizendo que é infantil? Note como os personagens desenhados pelo Marshall Rogers lembram em vários momentos hominhos. Sim, meu filho, porque eu não sou da época que se fala action figures. Eu sou do tempo dos hominhos. Não parece um hominho, não parece um boneco. Olha só como ele vai fazendo isso, ó. Você vai percebendo em várias cenas, em vários momentos, as expressões são rígidas dos personagens. Ele faz o surfista prateado uma figura um pouco mais fluida, né? Até porque faz todo sentido, é um surfista. Há inclusive ali no texto dizendo, né, texto final dizendo que ele estudou bastante sobre movimentos de surfistas para poder construir, mas ele também constrói poses estáticas em vários momentos, dando uma sensação muito curiosa, divertida e quebrando aquele clima melancólico do surfista. Esse material aqui, parte dele foi publicado no Brasil, mas boa parte dele nunca foi publicado, é material inédito para boa parte dos leitores. E me encantou essa abordagem diferenciada em relação ao surfista. Eu sempre gostei muito do surfista, mas o surfista que eu conheço, que é pouco, admito, é um surfista muito melancólico, muito triste, aquele pária que está sempre sofrendo pelos sofrimentos da humanidade. Ele sofre pelo sofrimento da humanidade, ele sofre por não compreender a atitude dos seres humanos, ele sofre pela prisão. E aqui, né, o Englehart vai fazer algo aqui no roteiro que combina com esse traço mais colorido, mais lisérgico, né? O traço é estático, mas as cores mais lisérgicas do Marshall Rogers, que é o seguinte, ele vai conseguir, finalmente aqui o Norinrad vai conseguir romper a barreira imposta por Galactus. E cara, o roteiro cria uma situação para ele conseguir romper essa barreira, que é muito bacana, cara, é muito positivamente boba, positivamente divertida. Boba eu digo aqui no melhor dos sentidos, tá? A sacada que ele tem ali para poder escapar dessa prisão, cara, é muito engraçado, é muito divertido, é muito bem feito. E aí, quando ele chega ali, ele acaba encontrando com Galactus, quando ele acaba fugindo e tal, né? Eu pulei aqui para você não ver, mas vai ter uma situação que ele vai conseguir fugir. Ele descobre que a Frank High, que é a arauta, né? Do Galactus, ela é a nova, ela foi aprisionada pelos Skrulls. E aqui nós vamos ver... Ah, detalhe aqui, ó. Antes de eu entrar no ponto alto dessa história, o surfista vai conseguir chegar em Zenla, mas quando ele chega ali, a situação tá muito diferente do que ele imaginava. Inclusive ele encontra o seu grande amor, Shalla-Bal. Mas eu preciso te dizer que as coisas aqui não vão correr exatamente como ele imaginava. Então, uma coisa que eu achei muito interessante nessa fase é que o Steve Englehart dá certas camadas e características pro surfista prateado que o tiram um pouco daquela melancolia, que era muito bonita e tal, mas ele estava precisando de algo novo aqui. E o Steve Englehart faz isso muito bem.
ele cria uns problemas diferentes pro surfista prateado que colocam numa circunstância mais mundana, digamos assim. O surfista aqui, ele não está tão naquela vibe filosófica, melancólica, se perguntando por que o mundo é mal, por que cachorrinhos morrem. Não, aqui não, cara. Aqui ele começa a lidar com problemas de relacionamento. Só que esses problemas, por exemplo, com o relacionamento com a Xalabal, que vai acontecer aqui na história, e vai colocar o surfista com atitudes, como eu já disse, um pouco mais mundanas, um pouco mais ordinárias, não o exclui de se tornar um grande defensor do seu mundo e tendo que se tornar ao mesmo tempo um grande guerreiro e um grande articulador, um grande diplomata, um grande negociador, porque acontecem vários eventos ao longo deste trabalho aqui que vão colocar o surfista prateado em rota de colisão com vários seres, por exemplo, os seres antigos aqui, que são os mais antigos, não é? Antes do Galactus. O Galactus é o mais antigo porque ele vem de um mundo anterior, mas a gente tem aqui colecionador, vários personagens, várias figuras que são proeminentes no universo Marvel, que são seres muito poderosos, deuses eternos praticamente, e que são deuses entediados, e que estes anciões, anciões, pegou agora, os anciões, nossa, não sei, esqueci anciões, vou chamar de anciões, tá? Se eu tiver enganado aí, vocês me perdoem. Eles são os seres mais antigos do universo. E eles têm uma grande situação assim de tédio, eles ficam tentando sobreviver ali às custas de mortais. Um deles gosta de matar, o outro gosta de lutas. A gente vai ver esses seres e eles já apareceram antes nas histórias da Marvel. Por exemplo, aqui é bastante citado, faz muita referência àquele que talvez é o primeiro crossover da Marvel. O primeiro crossover da Marvel é o antigão lá, o primeiro encontro do Namor com Tocha Humana lá de 39, 40. Mas crossover no sentido assim, muitos personagens. O crossover da Marvel moderna, talvez o primeiro grande crossover seja o Torneio de Campeões. História muito boa, hein? Saiu aqui em Heróis da TV, acho que 109, 110, 111. Eu me lembro disso porque eu tive durante muito tempo o formatinho. Panini publicou isso no encadernado dentro da coleção histórica Marvel. Há bastante tempo já. É uma história uma série fechada, saiu em um encadernado só. E eu gosto muito dessa história, gosto bastante. E é feito várias referências a estes seres anciãos. Tá? Aqui você tem um deles, acho que é Corredor, o nome dele tá lutando aqui com o surfista e tal. Eu não guardei bem o nome dos caras não, mas estão lutando aqui, o surfista vai enfrentando vários deles, porque eles têm uma rixa com o Galactus. Eles têm uma situação com o Galactus, pelo Galactus significar para eles um tipo de ameaça. No meio dessa situação toda, a gente vai ver que eles próprios vão ser envolvidos, e o surfista certamente será envolvido, na defesa do seu próprio mundo, Zenn-La. Mas neste contexto, os Skrulls, e esse é o ponto alto da história para mim, os Skrulls perdem a capacidade da metamorfose. O que desequilibra a balança da guerra, porque os Krees haviam enfrentado os Skrulls na famosa Guerra Kree-Skrull, que a Panini já publicou aqui no Brasil, em um encadernado dentro da série Marvel Vintage. Então nós tivemos ali a história em parte escrita pelo Neil Adams e tal. A gente tem ali, desenhada, perdão, pelo Neil Adams, a gente tem a luta entre os Krees e os Skrulls na Guerra Kree-Skrull, que teve participação ali dos Vingadores, teve participação do Rick Jones, uma participação muito importante. Só que aconteceram determinadas situações que fizeram com que os Skrulls perdessem a sua capacidade de metamorfose. É o que promove nesse quadrinho aqui um clima meio Star Wars em alguns momentos. Star Wars, o antigão, hein, de qualidade ali. E a gente vê momentos muito engraçados nessa história. Alguns momentos engraçados, alguns momentos verdadeiramente cômicos, mas sem perder esse espírito de guerra, porque os Krees, no final das contas, acabam descobrindo o que aconteceu. E isso vai dar início à Segunda Guerra Kree-Skrull. Nós teremos aí o desenvolvimento dessa guerra e o surfista está no meio desse fogo cruzado, porque os Skrulls estão lutando contra os Krees. Ele já teve que salvar lá a nova dos Skrulls, mas aí tem uma situação de acordos que ele vai travando com os Krees para que eles não ataquem Zenn-La, porque Zenn-La passou por vários problemas e Zenn-La não está capacitado a se defender, mas essa guerra também
vai ser dirigida pelo Supremor. Lembra do Supremor? A inteligência suprema dos Krees. Ele quer também avançar a Terra, ele quer destruir a Terra, ele quer dominar a Terra, ele quer fazer com que a Terra faça parte do Império Kree. E aí o surfista prateado fica que nem louco, correndo pra lá e pra cá, pra defender Zenn-La, pra salvar Amantes. Você tá vendo Amantes toda hora aparecendo aí. É isso mesmo que você está pensando, e não para por aí. Lembra que eu disse que o surfista está lidando com problemas mais mundanos? Pois é. E ele tem que salvar as suas amadas, ao mesmo tempo enfrentar esses anciãos, e ao mesmo tempo ele tem que dar um jeito de proteger Zenn-La, mas ele tem um carinho, embora ele não tenha um grande apreço pelo planeta Terra. Isso é interessante nessa história. Ele fala, a planeta Terra não tem lá grandes boas recordações, né? Como se tivesse sido assim um hotel fazenda que ele tivesse passado uma temporada bem mais ou menos. Ele não tem esse apego, mas ele lembra de pessoas com as quais ele viveu, o Quarteto Fantástico, os próprios Vingadores. Fala, mas também não posso deixar que esses caras invadam. Então ele vai lá negociar, por exemplo, com a Inteligência Suprema. E aí a gente vai ter, por exemplo, situações em que o surfista vai se ver preso no mundo, como é que eu poderia dizer para você, onírico, e a gente tem essas histórias malucas aqui com o surfista, que são divertidíssimas, divertidíssimas. E isso tudo tem envolvimento aí das joias da alma, tem traições dentro do Império Kree, tem traições dentro do Império Skrull. As coisas vão degringolando em vários momentos, apontando para um grande conflito, com batalhas muito mirabolantes e divertidas, apesar do quadrinho estar falando o tempo todo de guerra, e ele elabora muito, ele expande para a época, né? Ele vai expandir bem aqui o universo cósmico da Marvel. Você vê o surfista indo para lá e para cá. Aqui praticamente você não vê ele na Terra, só no comecinho ali mesmo. Depois que ele foge, você praticamente não vê ele voltando à Terra. É um quadrinho cósmico da Marvel, né? Você vai ver ele realmente singrando espaço, e é citado aqui levemente, rapidamente, os Baduns, mas é citado muito os Kotatis, que são essa raça vegetal consciente que tem ligação com os Krees. Os Krees, Ronan o Acusador aparece por aqui, Eternidade. É um maravilhoso e clássico quadrinho cósmico da Marvel. Simplesmente delicioso de ler. O roteiro do Steve Englehart está bastante fluido, divertido, com diálogos na maior parte das histórias, na maior parte das páginas, bastante fluido, assim, diálogos rápidos, bons enquadramentos, espaços amplos que não eram tão comuns assim nos anos 80, né? Espaços aí praticamente cinematográficos, construídos pelo ótimo Marshall Rogers, que faz esses bonecos, esses hominhos. Olha esse neto hominho, mas com essas cores vibrantes, divertidas, e que tem ótimos momentos de combates. Nós vamos ver aqui até o surfista enfrentando aqui vários inimigos, enfrentando esses anciãos. Tem os Eternos aparecendo por aqui. Cara, que gibizaço fantástico! É um quadrinho maravilhoso para quem quer conhecer aí o universo cósmico da Marvel. Eu ouso dizer que das Epic Collections que eu li até agora, tá? Me faltam duas. Eu ainda não terminei a do Capitão América. E não é um bonequinho, cara? Dá uma olhada. É um bonequinho, né? É um monstrinho. E eu não li a Epic do Punho de Ferro ainda. Punho de Ferro do John Byrne, ok? Mas das que eu li, essa aqui seria a 7ª, correto? A das 7 Epic Collections que eu li, eu ouso dizer que essa aqui é a minha favorita. Muito divertida, muito bacana, com pegadas de ficção científica bacanudas, guerras, questão da diplomacia, o papel que o surfista assume aqui é muito interessante, e sobretudo essa mudança de status do surfista. Ele saiu daquela melancolia profunda e aqui ele tem que agir, cara. Ele tem problemas reais aqui para resolver, problemas diplomáticos, problemas amorosos. Meu amigo, tá pensando que o poder cósmico garante total assim, acesso ao mundo de rosas paradisíacos sem trovoadas no paraíso? Não, nada disso. As coisas ficam tristes aqui também para o surfista, com momentos muito divertidos, nunca galhofentos, mas próximo disso. Eles não chegam a galhofa, mas chegam próximo disso, de uma forma muito inteligente, muito engraçada. Eu acho que esse quadrinho aqui ele tem muito um climão Star Wars,
assim, do melhor Star Wars, sabe? Aquele climão que é uma aventura misturada com ficção científica, divertido, mas é sério ao mesmo tempo. Ele tem esse climão, com essas cores vibrantes aqui, com esse traço todo durão aqui do Marshall Rogers, mas que funciona muito bem, né? Aqui vem aquela história final. Cara, são quase 500 páginas essa épica aqui, que você lê deliciosamente. Já estou com saudade só de folhear. Recomendo imensamente. Quer conhecer umas histórias divertidas de combates, mundo cósmico da Marvel? Quer conhecer mais sobre o surfista numa pegada um pouco diferente daquilo que a gente conhece dele tradicionalmente? Eu recomendo muito, muito mesmo para você, Surfista Prateado, Liberdade. Cara que leu quadrinhos ali da Marvel dos anos 80, vai curtir demais isso aqui. E você que nunca leu um quadrinho do Surfista Prateado, que está começando a ler Marvel agora, pode ir nesse aqui que você vai se divertir. Ele tem um diálogo e um roteiro bastante ágil até para o padrão da época, não é? Se a gente pega outros grandes escritores que estavam ali na época, inclusive ele faz menções aqui de histórias relacionadas, por exemplo, à saga dos Vingadores, Roger Stern ali, mas você não precisa ter lido nada antes não, você pode ler direto isso aqui sem nenhum problema, você vai compreender. Mas você pega outros escritores da época que eram mais prolixos, Chris Claremont, Roger Stern, né? Estavam escrevendo assim textos mais longos, quadrinhos mais detidos, né? Você precisa se deter um pouquinho mais em cada página, em cada quadro. Aqui não, as cores são bonitas, são vibrantes, atiça o nosso olhar, assim, a gente fica realmente deslumbrado com essas cores, a gente se sente um pouco criança lendo, mas o quadrinho em momento algum é bobo, ele é divertido, ele é quase galhofento em algum momento, mas em nenhum momento bobo, não é? E gostosíssimo de ler, bastante moderno até na sua construção de roteiro, comparado à época, certo? Ótima recomendação, minha favorita das épocas até agora, hein? É isso aí, link na descrição para você adquirir e no comentário fixado a gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!